A apresentação da superdotação em sistema nervoso. O que é superdotação? Gênios, pessoas talentosas, crianças precoces, crianças prodígios são algumas expressões usadas como sinônimos para definir pessoas com altas habilidades, superdotação. Pesquisadores esclarecem as terminologias precocidade, criança prodígio e gênio a fim de sanar as dúvidas para não serem confundidas com AHSD. O termo precocidade consiste em habilidades antes do tempo previsto, por exemplo, aprender a ler antes dos 6 ou 7 anos. É importante ressaltar que crianças com AHSD geralmente são precoces, mas nem toda criança precoce terá AHSD. A criança prodígio apresenta um desempenho extraordinário antes dos 10 anos de idade, mas isso não é característica suficiente de AHSD. Por outro lado, o gênio caracteriza uma pessoa adulta, falecida, o qual realizou descobertas ou invenções relevantes que contribuíram para a humanidade. Superdotação segundo Renzulli. Ele criou um gráfico com 3 aros: a criatividade, o do comprometimento com a tarefa e o da capacidade acima da média. Capacidade acima da média consiste em habilidades gerais e habilidades específicas, as quais podem ser mensuradas pelos testes de inteligência. A pessoa tem a capacidade de processar informações, integrar experiências com base em respostas propícias a novas situações e ainda pensamento abstrato. As habilidades específicas envolvem a competência para obter conhecimento, habilidade ou realizar uma ou mais atividades especializadas. Por exemplo, a fotografia é uma habilidade específica, mas pode ser subdividida em outras áreas, como fotojornalismo, fotografia de retrato, entre outras. Mas essas habilidades que estão envolvidas com artes, liderança, esporte, planejamento e habilidade interpessoal e que são difíceis de serem mensuradas por testes psicométricos. Por outro lado, habilidades específicas em matemática e química possuem uma relação com a habilidade geral e, logo, podem ser medidas por esses recursos. Em outras palavras, Virgolin explica que o termo se refere a pessoas que possuem a capacidade já desenvolvida ou o potencial para desenvolver habilidades em uma determinada área do desenvolvimento. Compromisso com a tarefa é possível ser identificado em pessoas produtivas, criativas, integra a motivação, ou seja, a energia pessoal aplicada em um problema particular ou desempenho específico, comumente associado com perseverança, dedicação, autoconfiança, trabalho duro. O pesquisador Pérez explica que as pessoas comprometidas com a tarefa apresentam níveis elevados de interesse, entusiasmo, autoestima, compreensão das possibilidades para alcançar os objetivos, flexibilidade para autocrítica e crítica, e assim desenvolver um trabalho estético de qualidade em relação à sua atividade. Criatividade consiste nas realizações criativas que as pessoas desenvolvem, sendo necessária uma atividade de ordem intelectual para expressar o alto nível de realização criativa. A pessoa criativa apresenta originalidade de pensamento, flexibilidade cognitiva, disposição para reagir aos estímulos externos e às suas ideias e sentimentos. O superdotado não pode ser caracterizado apenas pelo seu alto nível de QI, ou quociente intelectual. Existem 8 tipos de inteligência e ele pode ser superdotado em apenas um tipo delas. As 8 tipos de inteligência são: espacial, compreender imagens e produções gráficas; linguística, analisar informações e produzir trabalhos envolvendo linguagem; interpessoal, reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenções de outras pessoas; intrapessoal, conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidade; naturalista, identificar e distinguir entre diferentes tipos de plantas, animais, fenômenos da natureza; corporal, coordenar e utilizar seu próprio corpo para criar ou resolver problemas; musical, produzir e compreender diferentes tipos de som; e lógico-matemática, desenvolver equações, fazer cálculos e resolver problemas. Características superdotados: precocidade na fala, em que forma sentenças e mantém o diálogo, amplo vocabulário e excelente habilidade para ler. Comportamento questionador e curioso, capacidade de concentração, preferência por pensamentos complexos, habilidade para o uso do pensamento abstrato e raciocínio, preferência para se socializar com pessoas mais velhas, habilidade para aprender e disseminar informações. Sente prazer em jogos de linguagem como trocadilhos, podem apresentar um comportamento desafiador quando aborrecido ou frustrado, baixo limiar para aceitar os fracassos, imaginação fértil, podem apresentar impaciência com tarefas escolares, quando consideram sem propósito, amplo conhecimento geral. E têm preferência por realizar atividades sozinhos,
pois ficam impacientes com membros do grupo que não acompanham o pensamento rápido. Problemas que enfrentam: não são sociais, são inflexíveis e não aceitam críticas, são encarados como mau companheiros, possibilidade de rejeição grupal, não aceitação de atividades rotinas, têm baixa autoestima e dificuldade de aceitar o ilógico. Existem muitos mitos sobre superdotados, entre eles, todos os superdotados são gênios, crianças superdotadas não precisam de ajuda, são mais hiperativos e possuem mais neurônios, superdotação é sinônimo de sucesso profissional e que a superdotação é um fenômeno raro. Sistema nervoso. De acordo com Bartoszek, pessoas com HSD apresentam maior ativação das áreas cerebrais durante o processo de informação de entrada. Assim, apresentam melhor desempenho da memória e de trabalho e atenção para a resolução de problemas complexos. Isso significa que esse processo repercute na modificação da descarga de neurotransmissores e na estrutura de elementos pré- e pós-sinápticos. Além desta, a autora pontua outras características cerebrais de pessoas com HSD. Capacidade em realizar a comunicação entre os hemisférios, o direito e o esquerdo, com menos tempo e precisão durante o processo de aprendizagem. Apresentam uma eficiência neural, isso é, podem executar tarefas rápidas e com precisão. Isso ocorre porque apresentam um conjunto de neurônios que trabalham juntos, e isso exige menos energia cerebral. O pesquisador Souza explica que o processamento de informação de pessoas com altas habilidades e superdotação se desloca por meio da matéria branca, que está localizada abaixo da área cinzenta do córtex, ou seja, a matéria branca permite a velocidade da informação. Assim, pessoas com alto nível de inteligência apresentam os traços neurais da matéria branca mais organizada que os demais indivíduos. Em outras palavras, Souza afirma que duas pessoas podem apresentar a mesma inteligência, mas o funcionamento cerebral é diferenciado. Os pesquisadores Newman e Malaya afirmam que pessoas com alta pontuação nos testes de inteligência apresentam mais densidade de matéria cinza no cerebelo, o qual está correlacionado com habilidade especial e capacidade de processamento. Muito obrigada por terem acompanhado até agora o nosso vídeo.